Cinti, você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês, finalmente, demorou, mas veio, a resenha do Sandman Volume 1, do Neil Gaiman. Este livrinho, que não tem nada de inho, é um compêndio de 20 HQs, publicada entre 1989 e 1990. A história foi toda desenvolvida pelo Neil Gaiman, porém as ilustrações não foram feitas por ele. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de algumas ilustrações. É uma HQ, ela não tem uns traços muito diferentes. Ela corresponde bem ao que era desenvolvido na época, porém tá bem feita. Mas ela não tem traços diferentes. O que é diferente mesmo são os próprios personagens dessa história, já que é uma história completamente diferente. O Sandman não é exatamente um herói. E antes de mais nada, eu preciso contar pra vocês que antes desse primeiro volume, existem 3 livrinhos que antecedem a história principal de Sandman, que são os prelúdios, o prelúdio 1, 2 e 3. Eu não li porque eu não sabia da existência, na verdade, desses prelúdios. Eu comecei a ler direto por aqui. Porém, eu tive um pouquinho de dificuldade, eu vou comentar com vocês mais pra frente. Talvez se eu tivesse começado a ler pelo prelúdio, né, volume 1, 2 e 3, eu teria entrado melhor na história aqui principal do Sandman. Até mesmo porque eu não sabia absolutamente nada sobre ele. A única coisa que eu sabia, na verdade, é que ele era o Deus, não é Deus. Depois eu acabei descobrindo que eles são chamados de perpétuos. Ele era um desses perpétuos, que é o sonho. Ele é responsável pelo mundo dos sonhos. Eu tenho que ser muito cuidadosa para fazer essa resenha, porque muita coisa pode ser considerada spoiler aqui, já que é um mundo que, por exemplo, eu entrei sem ter conhecimento praticamente nenhum. Então, muita coisa do que eu queria falar pra vocês, eu vou ter que segurar ou arrumar uma forma de explicar sem entrar em muitos detalhes, pra não dar um grande spoiler. Mas a história começa com um ser estranho, que a gente não sabe quem é e a função dele, aprisionado em uma cúpula de vidro dentro de um cômodo escuro, escondido. E a gente começa a conhecer a rotina das pessoas que aprisionaram aquele indivíduo. São pessoas envolvidas numa seita secreta, numa sociedade secreta. O grão-mestre deles, vamos dizer assim, ele que aprisionou esse indivíduo nessa cúpula e mantém ele aprisionado até que ele ceda aos desejos do tal grão-mestre, de quem o aprisionou. E a gente vai tentando descobrir por que ele foi aprisionado, vai sendo introduzida a história dessas pessoas, dessa família que o aprisionou, dessa sociedade, e a gente percebe que são pessoas que buscam poder, mas a gente não sabe quem está lá dentro. E a gente também, junto com eles, a gente tenta descobrir por que essa pessoa não fala, aquele indivíduo que está preso na cúpula não fala, não interage, ele passa anos ali preso, sem comer, sem beber água, então a gente já imagina que seja alguma espécie de ser sobrenatural. Após um certo avanço na história, que eu preciso pular para não dar spoiler, a gente já começa conhecendo o Sandman. O Sandman é, como eu falei, um dos perpétuos. Eles são 7 perpétuos, são 7 seres que possuem uma função determinada no universo. E quem são esses perpétuos? São 7 irmãos, cujo nome começa todos com a letra D, em inglês, tá? Em português, por causa de 2, não combinou também de serem os 7 com a letra D, ficou 5 com a letra D, eu vou falar o nome deles pra vocês. Mas a gente descobre que cada um deles, de uma forma bem superficial, tá? Porque aqui, nesse primeiro volume, a gente acaba conhecendo o Sandman, que é o Dream, que é o sonho, e é uma das irmãs dele, que é a Death, a morte. E muito superficialmente a morte, tá? Ela aparece umas poucas vezes, até outros irmãos dele aparecem, mas em quadrinhos, poucos quadrinhos e de uma forma muito passageira. Então são os perpétuos. O Dream, que é o sonho, que é o Sandman, ele tem outros nomes também. Death,
que é a morte, Destiny, que é destino, Destruction, que é destruição, Desire, que é desejo, Despair, que é desespero, e Delirium, que é delírio. Então, esses são os 7 irmãos com o Sandman, né, que é o sonho, que compõem esse grupo de perpétuos. Cada perpétuo tem um reino próprio e tem suas obrigações com a humanidade. Então, cada um exerce uma função. O sonho, o Sandman, que é o sonho, ele é responsável por organizar, coordenar o mundo dos sonhos. A morte é responsável por levar as pessoas que chegaram a hora de partirem para uma outra vida, né? Porque aqui ela cita que as pessoas vão viver em outro mundo, havendo até a possibilidade de viver no mundo dos sonhos, e cada um deles acaba tendo uma função determinada na história, no universo. Como eu citei para vocês no começo, apenas a morte aparece aqui, além do sonho, que é o Dream, o Sandman. Apenas a morte aparece em poucas ocasiões que a gente consegue identificar um pouquinho do papel dela. Existem acho que 2 ou 3 outros irmãos do Sandman que também aparecem, mas em 1 ou 2 quadrinhos assim muito curtinho, e a gente não compreende muito bem a função deles, mas apenas sabe da existência deles. Talvez por eu não ter lido o prelúdio, eu não tenha conseguido entrar na história mais interessada e mais com um mínimo de conhecimento para entendendo o que estava acontecendo. Eu caí meio que de paraquedas, a sensação que eu tive, que eu caí de paraquedas numa história que eu não conhecia nada, e mesmo quando as coisas começaram a ter explicações, ainda faltou o básico para eu continuar e com o sentimento de estar já encaixada na história, sabe? De já ter compreendido esse mundo. Então eu confesso que eu fiquei bem deslocada até quase metade da HQ, dessa aqui, né, desse volume, porque existiam muitas perguntas que eu não tinha resposta. Eu queria ter um pouquinho mais de conhecimento antes de entrar nessa HQ, mas eu vou comprar agora o prelúdio 1, 2 e 3, vou ler, e quando eu terminar de ler os 3 prelúdios, eu volto para fazer um vídeo complementando a esse aqui, que aí eu vou dizer para vocês se vocês devem realmente ler os 3 prelúdios primeiro, antes de começar a ler, ou se não vai fazer muita diferença. Porém, apesar dessa sensação de estar meio desencaixada no contexto da história, a HQ é fantástica, porque existe toda uma filosofia criada pelo Sandman no roteiro que é extremamente interessante. Ele faz algumas análises do comportamento humano bem superficiais, tá? Não é um livro muito profundo, não. Mas ele faz uma comparação em determinada situação com o comportamento e a atuação de algum dos perpétuos e como funciona a mente. É uma coisa muito interessante. Então tem uma filosofia por detrás da história que ela se encaixa, não é assim uma fantasia que não tem nenhum contexto filosófico, ela tem. E isso que tornou a leitura acho que mais interessante pra mim. E interessante que aqui no final da HQ, depois que termina a historinha, começa a parte de texto explicando a história, como foi criada, os personagens, o enredo, e começa aqui com a proposta para Sandman, que foi um breve resumo feito pelo Neil Gaiman. Vou tentar mostrar aqui para vocês um breve resumo que ele fez para começar a criar a história. Até esse desenho aqui, ó, era a ideia mais ou menos que ele tinha de como deveria ser o Sandman. Ele começa trazendo algumas passagens que seriam importantes na história. Deve ter umas 70 páginas assim de contexto. Tem um pouquinho de esboços dos quadrinhos aqui. Tem algumas passagens de diálogos também nesse lado. E tem uma história aqui, dentro da história principal do Sandman, tem algumas pequenas histórias, né? E é interessante que ele fez... Na verdade, eu não lembro como chama isso. Quando você se refere a um personagem da história, né? Aqui ele se refere ao Shakespeare. Só que na verdade ele muda um pouquinho o nome e traz uma explicação para dizer como que o Shakespeare conseguiu escrever peças tão incríveis, né? Porque existe uma teoria de que era um plágio, de que ele plagiou, então de que não foi ele que escreveu, foi outra pessoa que escreveu. Enfim, aqui
o Neil Gaiman traz uma pequena explicação do sucesso do Shakespeare, que eu achei bem interessante. É claro que é ficção, mas eu achei bem interessante. E só para tentar introduzir um pouquinho vocês na história do Sandman, logo que ele aparece aqui no quadrinho, ele está em busca das suas relíquias que foram roubadas. E ele sai em busca dessas relíquias, afinal ele precisa de todas para retomar o seu reino e assumir a sua função dentro das suas responsabilidades. Então, as primeiras HQs é ele atrás dessas relíquias, encontrando figuras interessantes, bizarras, hilárias e grotescas também. Mas eu gostei muito da leitura. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais, assim. Eu até posso dar 5 estrelas para HQ, mas eu vou manter aqui com vocês um 4, porque eu senti essa necessidade de ter um conhecimento, de ser introduzido alguma coisa antes que eu não fui. Talvez o erro seja meu, como eu citei, eu não li os prelúdios, porque eu não sabia da existência deles. Eu meio que caí de paraquedas, comprei e comecei a ler. Mas eu vou manter aqui o 4, só por esse detalhe. Eu senti dificuldade nessa transição, eu senti dificuldade em entrar direito na história. Eu não posso falar muita coisa para não dar um spoiler grande, mas, por exemplo, quando eu citei que no começo da HQ você se depara com um personagem que está preso numa cúpula, eu não sei... Eu sei por que ele foi preso na cúpula, mas eu não sei como ele foi para lá. Eu não sei alguns detalhes que eu não posso citar em relação àquela pessoa que está presa. E então eu senti assim, um pouquinho de falta de explicações. Mas, como eu falei, eu vou ler os 3 prelúdios e depois eu vou voltar para contar para vocês se os prelúdios explicam essas respostas que ficaram muito vagas para o meu modo de ver, e se vale a pena você começar a ler pelos prelúdios ou, na verdade, não, você pode começar a ler pelo esse volume primeiro aqui, que não, na verdade são histórias diferentes. Eu prometo que eu vou voltar aqui e contar pra vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já leu Sandman, se você já conhece essa história, o que você achou, ou se você tem curiosidade de ler, tá certo? Não esquece de clicar em curtir se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.